Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E no vídeo de hoje, gente, eu vou dar 10 dicas, tá? Para o pessoal que tá voltando às aulas, né? Voltando períodos de faculdade, enfim. Então eu vou dar 10 dicas, tá? De como vocês estudarem, assim, de como vocês... as melhores maneiras, tá? Algumas das melhores maneiras, então eu utilizava no período que eu estudava, né? Então por isso que eu vou dar essas dicas aí pra vocês. Então se você quer saber quais são essas 10 dicas, é só continuar assistindo o vídeo, tá bom? Então vamos embora! Então, pessoal, a primeira dica que eu vou dar para vocês é que você esteja bem alimentado, né? Então não adianta você estudar quando você tá com aquela fome, de barriga vazia, que você esteja disposto. Então também não adianta você estudar com preguiça, sem vontade, que o conteúdo não vai entrar nada, e que você também esteja descansado, tá? Tipo, você tenha dormido bem, né? Você tenha tido um dia muito bom. Então, assim, é sempre bom vocês procurarem estar bem alimentado, bem descansado, tá? E bem disposto para poder estudar, que isso facilita bastante na aprendizagem de vocês, na captura do conhecimento, tá? Na abertura da mente. Então, essa é a minha primeira dica, tá bom? Então, vamos para a segunda dica, que é exatamente para você estudar num ambiente silencioso e tranquilo. Então não adianta, gente, você tentar estudar num ambiente que esteja um som ligado ou um carro de som, que seja bastante barulhento e bastante agitado. Isso vai complicar bastante, né, na hora que você estiver estudando, que você estiver lendo, ou até mesmo assistindo algumas videoaulas, se vocês gostam de estudar dessa forma. Então, assim, isso atrapalha bastante. Então, sempre procura aquele lugar mais silencioso, um lugar mais tranquilo, que você possa estudar com calma, né? Ter paciência, que até nisso acaba interferindo também a você ficar sem paciência, você ficar agitado, então acaba atrapalhando na sua forma de estudar, tá? Então, sempre procure um lugar tranquilo e bastante silencioso. A terceira dica, pessoal, é você ter organização com os seus materiais. Nada melhor do que você chegar e estudar e saber onde é que estão suas coisas, os conteúdos, enfim, seus papéis, principalmente os papéis, porque a gente sabe que é muita coisa e dependendo do conteúdo, se você está estudando para concurso ou se é prova de escola, prova de faculdade, então a gente sabe que é muito papel, muita coisa, então para não deixar aquela bagunça toda, então é bom você ter a organização com os seus materiais. Separar por matéria, separar em pastas, né? Aquelas pastas que tem divisórias. Então ajuda bastante. Organizar os livros por sequência que vocês vão estudar. Então facilita bastante, tá? É até mais rápido para vocês, por exemplo, eu vou estudar tal matéria. Então você já vai certo naquele, né, naquele devido lugar onde está tudo separadinho, tudo organizado. A minha quarta dica, pessoal, é, se possível, vocês imprimirem exatamente o que vocês vão estudar. Eu, por exemplo, eu não consigo estudar, por exemplo, olhando pelo celular, né, lendo, ou então pelo computador. Para mim, tem que ter algo em mãos, tá? Tem que ter algo impresso, porque eu acho melhor lendo, né? E eu grifando, fazendo anotações além do que eu entendi. Então isso facilita bastante para mim, me ajudava muito, até mesmo em certas discussões assim em sala de aula, quando você vai fazer um trabalho em grupo, ou seja lá, o professor vai explicar algum conteúdo. Então isso facilita bastante, tá, na hora da explicação, né, na hora que vocês forem aprender e até mesmo para vocês capturarem mais conhecimento. Então, se possível, vocês imprimem lá o papelzinho, tudinho, vai numa gráfica, algo que seja baratinho, alguma coisa assim, e vocês imprimem e começam a ler, né, grifando e fazendo anotações do lado sobre o que vocês entenderam. Bom, a minha quinta dica, pessoal, é você ler em voz alta. Segundo alguns estudos, dizem que você ler em voz alta, você ler ouvindo a sua própria voz, facilita mais na captura da aprendizagem. Então, facilita nessa aprendizagem de vocês, de obter mais conhecimento, tá? Então, leiam sempre em voz alta. Então, é por isso que é preciso um lugar bem tranquilo e silencioso, porque assim você pode ouvir a sua própria voz. É muito difícil eu conseguir ler assim em silêncio, na verdade, né? Só
assim, lendo, acompanhando com os olhos mesmo. É muito difícil, então para mim eu tenho que ler tanto o livro ou algum conteúdo que eu esteja estudando. Então eu tenho que ler em voz alta para poder ouvir a minha própria voz e assim eu vou decorar com mais facilidade, eu vou lembrar com mais facilidade daquele determinado conteúdo, tá ok? A minha sexta dica é que vocês não se apeguem somente a uma fonte de estudo. Por exemplo, determinado site. Ah, eu só vou pesquisar naquele site. Não. Por exemplo, se o professor dá um conteúdo sobre determinado assunto, porém você não entendeu sobre aquele texto, você não entendeu direito a temática, o texto que ele deu para você. Então o que é que você faz? Você pode fazer buscas em outros sites, vão procurando diversos sites, porque tem site que explica de uma maneira, tem site que explica de outro, tem um que vem com determinada informação, o outro já vem faltando essa informação. Então é sempre bom você pesquisar em sites diferentes, tá? Em bases de dados diferentes. Busquem por algo, busque por não se apegar exatamente à única maneira, à única fonte, enfim. Então busque por mais fontes de informação, que com certeza você vai ter um aprendizado mais aberto, vamos dizer assim, um leque mais aberto sobre determinado conhecimento. A minha sétima dica é exatamente para vocês assistirem videoaulas no YouTube. Então, vocês sabem, né, que o YouTube é uma plataforma assim, digital que ela é muito grande. Então tem muitos conteúdos, muitas pessoas que compartilham conhecimento, experiências, né? Então, nada melhor do que você pegar esse conteúdo e jogar lá no YouTube. E vai aparecer várias videoaulas, gente. E isso ajuda bastante. E aí, quando vocês forem assistindo, vocês já podem ir fazendo aquelas anotações e já reservando para depois vir revisar e estudar tudo novamente. E aí é exatamente puxando aí nesse caminho que a minha oitava dica é exatamente para você anotar tudo que você entendeu. Então você leu um livro sobre determinado assunto, você leu um texto que o professor pediu, então faz aquelas anotações, faz uns rabiscos sobre o que você entendeu, independente se vai estar certo ou não. Quando for na hora da explicação, né, você pode perguntar ao professor, você pode expor a sua opinião, a sua forma de ver, de entender aquele conteúdo, e aí ele vai dizer se está certo ou se está errado, tá? Então, tanto da mesma forma com conteúdos que o professor passa, quanto questão com videoaulas também. Vocês podem sim fazer anotações, anotar tudo certinho, tá? Quando vocês estiverem lá assistindo um professor explicar, então vocês anotam, entendi tal coisa. Ele passou um quadrinho, ou seja lá, alguma tabela, alguma coisa, você vai também fazer anotações. Porque tem casos que você, por exemplo, vou estar num lugar que eu não vou ter acesso à internet, ou então eu não estou com, por exemplo, celular, computador para poder rever os vídeos. E aí você já tem anotado, né, até mesmo no ônibus, tem gente que consegue estudar em ônibus, eu, por exemplo, não consigo, eu enjoo. Então, assim, tem gente que vai revisando no ônibus, revisando no carro, no caminho da escola, da faculdade, enfim. E aí vai estar lá tudo anotadinho, então você já vai refrescando a sua memória sobre determinado conteúdo. A minha nona dica, pessoal, é que você busque por questionários baseados nesse conteúdo que você está estudando ou que você vai estudar. Por exemplo, antes de você iniciar o estudo, vou estudar sobre o quê? Sobre, sei lá, biologia animal, não sei, estou estudando assim. E aí você vai pegar aquela temática lá, né, aquela temática-chave, e vai jogar no Google e vai pesquisar questionários relacionados a esse conteúdo. Você vai tentar responder. Se você tiver como imprimir, ótimo. Se não, ou então você copia num papel as perguntas, ou então responde pelo próprio computador e numa folha anota só as alternativas, né, as suas respostas que você considera. Então isso antes de você começar a estudar realmente o conteúdo, tá? Então você responde para ver qual o seu conhecimento prévio sobre aquele determinado conteúdo, sobre o que você sabe, sobre o que você pensa assim, sobre aquele conteúdo. Então você responde antes de começar a estudar, tá? Quando você terminar de estudar, de ler, de revisar todo aquele conteúdo, você vai responder novamente o mesmo questionário. Sendo que vocês vão responder, lógico, né, sem ter auxílio nenhum de livro, de papel impresso, nada. Então vocês vão responder, né, antes, né, para ver o conhecimento prévio e após estudar. E aí vocês depois vão corrigir esses questionários e vocês vão comparar se facilitou, se atrapalhou um pouco ou não. Então isso já é uma forma
de você incentivar essa questão aí do seu estudo, tá bom? Então você vai responder esses questionários e vai comparar as respostas, se você acertou mais, se isso contribuiu para você de alguma forma, tá bom? Então eu espero muito que contribua, né? E por fim, a minha 10ª dica é justamente antes de você iniciar outro conteúdo, um conteúdo novo, você fazer uma pequena revisão, né, daquilo que você estudou anteriormente. Então não precisa nem ser, ler o livro de novo, ler todos os papéis novamente, assistir uma videoaula novamente, então nem precisa. A partir do momento que você fez as anotações, você pode revisar aquelas anotações, você lê em voz alta para poder você ouvir, né, e se lembrar. E aí você faz essa breve revisão e aí sim você já vai entrar em conteúdo, tá certo? Em um novo conteúdo, né? Então assim, o bom é que sempre vocês façam conteúdos ligados um com os outros, tá certo? Por exemplo, se eu estou estudando, hoje eu estudei um conteúdo de biologia pela manhã. E à tarde eu vou estudar outro conteúdo de biologia. Então aquele conteúdo que eu estudei pela manhã, eu vou tentar relacionar com o conteúdo que eu vou estudar à tarde. Tá certo? Então, assim, sempre tentando relacionar isso, sempre revisar um pouco o conteúdo de vocês, que vocês estudaram anteriormente, para juntar, né, com esse conteúdo que você vai estudar na próxima vez, enfim, sempre tentando relacionar, tá bom? Então foi esse, pessoal, as minhas 10 dicas. Eu espero que eu tenha ajudado vocês em algum momento, né? Para quem tá fazendo concurso, ou para quem tá estudando na faculdade ou escola mesmo, isso facilita bastante, tá, pessoal? Galera que vai voltar às aulas aí, né? Então já vai se preparando para o período de provas. Então eu espero ter ajudado, né? Então é isso, vocês deixem aqui embaixo nos comentários se vocês querem mais vídeos assim de dicas de como estudar, tá? Então eu posso fazer uma parte 2 se vocês gostaram desse vídeo. Se vocês tenham mais ideias assim de vídeos que querem que eu grave, então deixa aqui embaixo nos comentários também, tá bom? E eu já convido você a se inscrever no canal, né, que a gente está rumo aos 4.000 inscritos. Se Deus quiser, a gente chega lá, né, a família tá crescendo. E já peço que você clique em gostei, tá? Avalie o vídeo aí se vocês gostaram, cliquem em gostei, comentem aqui embaixo e compartilhem o vídeo para mais amigos, né? Para outros amigos de vocês, para eles terem acesso a esse vídeo e vai que essas dicas seja útil para eles também, tá bom? Então, super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!